Negociação de Exu. Pessoal, no vídeo passado, da semana passada, nós vimos como que a negociação era um elemento extremamente importante para o mistério Exu. Como que Exu não é só agir na emoção, não é só brigar, não é sair na treta, na porrada, que eles são sábios, que eles são detentores de conhecimentos muito grandes sobre a lei, sobre a justiça, sobre a espiritualidade maior, e como que eles negociam diariamente, constantemente, seja para poder cruzar algum reino, para poder completar sua missão, seja negociar por espírito, seja negociar para defender lugares, defender pessoas, entidades, enfim. É muito grande esse mistério. E nós discutimos um pouquinho como isso era importante. E aí eu falei que essa semana nós veríamos uma situação prática, né, dessa negociação de Exu, que é o que eu trouxe hoje por meio do trecho aqui do mesmo livro, que é o de Exu a Preto Velho, Corsário da Lei. O autor é o Daniel Lucone e a editora é Madras. Vai ficar na legenda aí certinho a referência do livro. Quem quiser tiver interesse em comprar, recomendo muito, porque tem muito conhecimento bom. E, enfim, vamos ver uma prática, uma situação prática de como o mistério Exu ele traz a negociação e como que a negociação é importante para esse mistério. Só para contextualizar, antes de começar aqui, a gente vai estar falando daquele Exu da semana passada, né, que tinha sido consagrado como Exu da Lei, e ele foi chamado, né, ele foi requisitado por um preto velho, dirigente de um terreiro, de uma casa de umbanda, e o preto velho falou, ó, tem uma horda negativa, tem alguns espíritos negativados que estão irradiando contra nós, dificultando o nosso trabalho. Eles estão planejando um ataque, eles estão, atrapalhando a nossa vida. Eu quero que você vá lá conversar com eles, faça eles parar de alguma forma, enfim, veja o que você pode fazer, Exu. E ele falou, beleza, deixa comigo. Ele analisou a situação, viu que aquela casa estava dentro da lei, estava sendo amparada pela lei, por isso que ele aceitou o trabalho, senão ele teria falado, ó, infelizmente, vocês estão fazendo besteira, então vocês merecem isso. Mas ele viu que aquela casa estava sendo sustentada e amparada pela lei, então ele falou, beleza, eu vou lá resolver esse BO. E ele foi. É aí nesse contexto nós estamos. Ele foi lá no reino negativo e está conversando com uma das comandantes daquela horda negativa. Bom, feito essa contextualização, vamos lá. Abre aspas, o Exu aqui começou o diálogo. Estou ciente de que a senhora e os outros do comando, se eu não me engano eram 3, pretendem atacar com todas as suas forças o lugar que irradia luz, tanto no astral como na terra, correto? Perguntei-lhe. Sim, correto. Portanto, vim aqui avisar a todos os responsáveis que isso é um erro perante a lei maior. Caso isso ocorra, terão que responder pelos atos e consequências não só ao sacerdote da terra, mas também às entidades que praticam a caridade naquele lugar, responderão também aos encarnados que ali buscam ajuda para o seu espírito. Vejam aqui, semana passada nós comentamos que para um Exu de lei, ele ser um Exu de lei, ele tem que ter muito conhecimento sobre a lei. Ele tem que conhecer o que ele vai fazer, se a lei está amparando, o que a lei diz sobre aquela situação. Por isso que ele já tinha uma bagagem muito grande, um conhecimento muito grande, ele já chega falando, ó, isso é um erro perante a lei maior. Acabou, não tem mais discussão. Aqui ele está começando uma negociação, né? Porém, senhor Exu de lei, recebemos ordens para fazer isso e fomos pagos também. Temos de cumprir com nossas obrigações, ela me disse irritada. E aqui tem um ponto bem interessante, que é a questão de oferendas, né, de ordens, de pedidos, de pagamentos para seres negativos fazerem trabalhos. No caso, atacar uma casa de umbanda, vamos colocar assim, apesar de não ter especificado no livro. Essa ordem que eles receberam, gente, esse pagamento pode ser de encarnados que queriam ver aquela casa destruída, infelizmente tem algumas pessoas assim, ou pode ser também só de espíritos que não estão nem encarnados, mas que aquela casa de umbanda estava espalhando muita luz, estava atrapalhando os trabalhos negativos deles, e eles falaram, ó, vai lá destruir aquilo lá, eu te pago, eu faço a gente faz um acordo, faz uma negociação aí, e aí vai que vai. E aí o Exu continua. Minha senhora, eu não estou aqui para ordenar que parem com o que pretendem fazer. Estou aqui apenas para avisá-los das consequências que sofrerão. Se ainda tiverem o desejo de continuar com isso, vão em frente. Se receberam por isso, vão em frente. Porém, acredito ser melhor negociar e cobrar de quem ordenou que fizessem tamanha barbárie destruir um lugar de luz onde se presta a pura caridade, argumentei com ela. Vejam aqui que ele já está começando já a usar ali da negociação,
Ele tá falando assim, ó, você recebeu por isso? Você foi paga para isso? Mas você está sendo meio que enganado, você está agindo contra a lei, você vai acabar se ferrando nessa situação. Você deveria cobrar de quem pediu para você fazer isso. Quem que pagou para você fazer isso? Será que a pessoa tinha conhecimento da lei? Será que ela estava agindo por motivos mesquinhos? Pela emoção? Pela raiva? Pela inveja? Fatalmente, se isso for verdade, você vai se ferrar. É isso que ele está começando a mostrar para ela de uma forma um pouco mais delicada, né? Ele está negociando. Se a lei cobra, a mulher aqui continua, ela deveria cobrar do sacerdote deste lugar também, pois ele em outras vidas causou dor e desgraça às pessoas. Esse é também um dos motivos para se destruir aquele local. E aqui aparece uma outra camada, né? Tem uma rincha pessoal aqui contra o sacerdote, o dirigente daquele terreiro. Isso é bem interessante porque o pai de santo terreiro que eu frequento, ele sempre fala assim, ó, o médium, se ele é médium, se ele é sacerdote, enfim, se ele trabalha na Umbanda, geralmente ele tá devendo pra caramba. Se ele tá precisando utilizar da caridade para ajudar os outros, é porque ele tá pagando, ele tá buscando muita coisa do karma dele. Que é basicamente o que essa moça aqui está falando, ó. O cara tá devendo. É isso, o cara tá devendo perante a lei. E aí agora o Exu vai negociar com ela. Minha senhora, quem disse que a lei não cobra dele também? Se ele errou em vidas anteriores, está buscando a evolução dele como encarnado e praticando a caridade. Ele está se doando e dando ao seu próximo o que tem de melhor. Não tenho dúvida de que pode ser uma consequência daquilo que ele tem a resgatar. Não é correto da sua parte cobrar algo de um encarnado que tem sua mente fechada para suas vidas passadas. Deixe-o cumprir sua missão, pois só então ele será julgado e, se necessário, continuará a pagar pelos seus erros. A lei, neste momento, o protege. Olha que interessante. Então a mulher falou, mas ele está devendo. E aí o Exu vai falar, se ele está devendo, ele está pagando por isso também. O sacerdote, imagina a responsabilidade de um sacerdote, de um dirigente de um terreiro. O cara tem que se doar ali pela espiritualidade quase como diariamente, ajudar os médios que estão naquele terreiro. Ele tem que tocar trabalho sexta-feira, tocar desenvolvimento de sábado. Ele tem que fazer muita coisa, que é o que o Exu fala aqui, ó. Ele está praticando a caridade, ele está se doando e dando ao seu próximo o que ele tem de melhor. Ou seja, está pagando as besteiras que ele fez em vidas passadas. E aí ele termina com uma frase muito importante que é: a lei, neste momento, o protege. Aí a senhora pergunta, tem certeza disso, Exu? Ou seja, aqui já começou a plantar uma dúvida naquele ser negativo que ia atacar aquela casa. Sim, plena. Ou acha que eu viria aqui sozinho e desarmado enfrentar uma falange inteira pronta para atacar se não tivesse? Para entender muito bem essa frase aqui, você tem que estar lendo o livro, porque tem um contexto, tá? Esse Exu, quando ele foi negociar, ele foi, cara, de peito aberto. Ele não foi com arma, ele não foi com um exército atrás dele, ele foi sozinho, com a capa que cobria ele com os mistérios da lei e com, principalmente, o conhecimento que ele tinha da lei. Então vejam que o Exu trabalha muito com negociação, não é só guerra, não é só porrada. Ele não foi, ele foi sem arma, para ele basta ele estar dentro da lei. É o que importa, é o que vai proteger ele. Ele está amparado pelos mistérios divinos. Continuando, ela me encarou, olhando em meus olhos e disse, fica aqui, já volto. Ela se virou e como um raio desapareceu bem na frente dos meus olhos. Fiquei ali, imóvel perante a situação em que me encontrava, aguardando pacientemente a resposta. Depois de um tempo, ela reapareceu da mesma forma como havia desaparecido. Senhor Exu da Lei, disse-me, as ordens, senhora. Vamos, por decisão, aguardar um pouco mais, mas quero que entendas que essa decisão não é uma desistência, e sim uma trégua, para ver no que tudo isso vai dar. Se no fim de tudo não estivermos satisfeitos, acabaremos com aquilo que ainda estiver de alguma forma irradiando. Se no final disso tudo teu sacerdote falhar, acabaremos com ele. Tens razão no que disses, referente a ele estar em missão pela Terra e merecer sua chance de resgatar e acertar as contas. Cara, isso aqui é muito sensacional pra gente poder analisar, porque eu até deixei grifado aqui, ó. Ela falou que isso não é uma desistência e é uma trégua. O Exu, por meio da negociação, conseguiu que aquela horda de espíritos negativos não atacasse mais aquele terreiro. Mas ela deixa claro que isso não é uma desistência, é uma trégua. O que isso quer dizer? Que eles vão ficar de olho. Se aquela casa de Umbanda que trabalha na lei começar a fazer alguma besteira, começar a sair do eixo, enfraquecer suas defesas por meio de fofoca, briga, começar a cobrar por trabalhos espirituais, começar a fazer trabalhos negativos para outras pessoas, enfim,
deixar que a vaidade, o orgulho, a ganância domine a mente dos médios, do sacerdote daquele lugar, já era, irmão. Os espíritos aqui que estavam dando uma trégua, que eles estavam na tocaia, eles vão atacar e eles vão continuar o que eles estavam fazendo. Ela fala até aqui, ó, se no final de tudo isso, teu sacerdote falhar, o dirigente daquele terreiro falhar, acabaremos com ele. Imagina, portanto, como não deve ser a pressão em cima dos dirigentes, dos pais e mães de santo que tocam trabalhos na Umbanda, trabalhos da lei. Deve ser uma cobrança absurda, gente. Imaginem isso. Se o médium, que é médium, ele tem que estar com a postura firme, com a cabeça firme, ele tem que estar fazendo preceito, ele tem que estar se conectando com os guias para poder exercer um ótimo trabalho, não pode ficar vacilando para poder não atrair coisa ruim. E imagina como deve ser para os dirigentes dos terreiros. Né? Isso é uma reflexão muito legal que a gente pode fazer aí. Sim, minha senhora, a evolução é sempre o caminho, disse-lhe completando seu raciocínio. Pois vai e diz que no momento paramos, mas que estamos de guarda esperando. Novamente, não foi uma desistência, mas sim uma trégua. Eles vão ficar ali na tocaia. No momento em que a lei deixar de amparar a casa, aí eles vão atacar, eles vão fazer ali o que eles foram pagos para fazer. Sabe a decisão a sua e a dos seus comandantes, senhora. Levarei o recado e não tenho dúvidas de que ele será levado em consideração. Fecha aspas. Veja só que trecho interessante, gente. É muito legal esse livro. Os 2 trechos que eu trouxe, ele traz um ensinamento e uma reflexão muito legal sobre a negociação dentro do Mistério Exu, como isso é importante para o Mistério Exu, para os Exus de lei. Às vezes eles vão resolver problemas. Vejam aqui, ele parou uma horda negativa sem precisar de um exército, sem precisar de uma guerra, de desgaste, sem precisar atacar ninguém, sem precisar, acabar com a vida de ninguém. Aqui ele agiu como se fosse um policial, sabe? Ele estava amparado pela lei. Ele falou, irmão, para com isso, que é melhor, porque você está errado. E ele abriu os olhos nessa negociação dos comandantes aqui dessa horda negativa e acabou parando mesmo. Era isso que eu queria trazer então para a gente poder ver um exemplo prático de como essa negociação é importante. E a gente acabou ainda vendo outros elementos importantes, né? Que é a obrigação diária de cada médium e principalmente um dirigente de um terreiro de se manter firme, de olhar para a sua postura, de olhar para os seus pensamentos, porque às vezes a sua espiritualidade está te protegendo de algumas coisas, mas não é te protegendo para sempre. Ela não está te afastando de todo mal. Ela está falando, ó, o meu filho ali que está encarnado, ele está seguindo o caminho dele. Ele está dentro da lei. Vocês não podem ficar atacando ele assim. E aí os espíritos que têm raiva da lei vão falar, não, beleza. Ele está na lei? Tranquilo. Deixa ele então. Quando ele se descuidar, quando ele fizer alguma merda, a gente pega ele. É basicamente isso, gente. Então é muito importante ter essa postura, esse conhecimento, esse ensinamento, para que a gente possa ser pessoas melhores também a cada dia, ter um pouco de ciência da responsabilidade que a gente carrega enquanto médium e enquanto sacerdote de algum terreiro espiritual. Beleza? Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Recomendo aí quem puder comprar esse livro aqui, deve ser aí em torno de 30, 40 reais. É um livro muito bom, ajuda muito no conhecimento sobre Exu, sobre a esquerda, né? Quando eu falo Exu, estou falando de Pombagira e Exu Mirim também, sobre a esquerda no geral. Sobre conhecimentos de vida mesmo, que ele erra muito e aprende, enfim. Isso eu expliquei melhor no último vídeo, quem tiver interesse, assiste lá o último vídeo. Beleza, gente? Muito obrigado, uma ótima semana para vocês. Valeu!